Olá, sou o professor de matemática Éder Bruno do Pré-Vestibular Municipal de Belém e vamos dar continuidade ao nosso assunto de função polinomial do primeiro grau na nossa aula de número 19. Vamos falar sobre função linear. Função linear é um modelo matemático de uma função do primeiro grau cujo b é igual a zero. Tem esse modelo, f de x igual a ax mais b. Então, quando falar porque ele é linear, é porque o b é exatamente igual a zero. Nesse exemplo, na letra C, você tem uma função y igual a x. Perceba que aqui, o a da função, ele é 1, que está multiplicando aqui com x, que não aparece. E o b não tem, ó, é zero. Então, nesse caso, o gráfico, pelo fato do b ser zero, vai passar exatamente aqui, ó, na origem. E como o a é 1, ou seja, ele é positivo, vai ser crescente. E pelo fato de ser 1, esse gráfico vai cortar o ângulo aqui exatamente no meio. Ó. Aqui você tem um quadrante, que nesse caso aqui vai ser partido ao meio. Se um quadrante mede 90 graus, então vai ficar 45 graus por um lado, 45 graus por outro. E uma reta que corta o ângulo no meio é chamada de bissetriz. E como ela está pegando o primeiro quadrante e o terceiro quadrante do sistema cartesiano, porque você tem que saber, pessoal, que no sistema cartesiano ortogonal, você tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, perceba que ela está pegando, ó, o primeiro e o terceiro quadrante. Então, são quadrantes ímpares. Logo, neste caso, pelo fato de cortar a gráfica no meio, né, o ângulo no meio, ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Perfeito? Também, nesse caso, nesse modelo, quando o a é igual a 1 e o b é zero, essa função ela é chamada de função identidade. Identidade porque o valor de x é exatamente igual à sua imagem. Observe aqui, ó. Se, por exemplo, eu pegar um valor de x qualquer aqui, 2, quando eu jogar no gráfico, vai bater aqui e vai rebater uma imagem correspondente igual a 2 também. Então, perceba que você tem um par 2 e 2. Ó. Então, o x é exatamente igual a y. Aqui nesse outro caso, ó, se eu pegar, por exemplo, um valor no x aqui, menos 1, vai bater no gráfico aqui nesse ponto e vai rebater para cá uma imagem igual a menos 1. Então, você vai ter um ponto aqui de coordenadas menos 1 e menos 1. Ou seja, x é igual a y. Por isso, ela é identidade. O valor de x é igual à sua imagem. Já na letra D, você tem a função y igual a menos x. Vamos identificar aqui os coeficientes a e b. O a é menos 1 e o b é zero. Pelo fato do b ser zero, vai passar exatamente na origem. E como o a é negativo, vai passar decrescendo. Ó. Você pode perceber. E pelo fato de ser menos 1, né, você vai ter essa reta que vai dividir esse ângulo exatamente aqui no meio. Como também pode ser esse aqui de baixo, ó, também no meio. Como o quadrante mede 90 graus, então você vai ter aqui, ó, 45 e também 45 graus. Então, também essa reta ela é uma bissetriz, só que ela está pegando que quadrante? Está pegando o segundo e o quarto quadrante. Então, logo, essa reta será uma bissetriz dos quadrantes pares, porque pega o segundo e o quarto quadrante. Então, perceba que o y é igual ao oposto do x, ou vice-versa. Tipo assim, se eu pegar um valor de x qualquer aqui, ó, 3, você vai jogar aqui no gráfico, vai bater aqui embaixo e rebater uma imagem oposta, que no caso vai ser menos 3. Aqui, por exemplo, se eu pegar um valor aqui no x negativo, ó, por exemplo, menos 5 sobre 2, aí você bate aqui no gráfico e vai rebater para cá uma imagem oposta. Se aqui é menos 5 sobre 2, né, já que é negativo, para cá vai ser mais 5 sobre 2. Tá? Então, perceba que aqui o y é igual ao oposto de x. Quem é o oposto de 5 sobre 2? Menos 5 sobre 2. Quem é o oposto de menos 3? Mais 3. Beleza aí, galera?
Bom, agora vamos para a taxa média de variação. Vamos fazer para a função afim, depois vamos fazer para uma função linear. Por que esse gráfico é de uma função afim? Porque perceba que ela está cortando o eixo do y e o eixo do x em pontos diferentes. Isso caracteriza o gráfico de uma função afim. Já uma função linear é muito fácil você perceber quando é que ela é linear. É quando ela passa exatamente na origem. Por que ela é linear? Porque o b é igual a zero, lembra disso? Então, passou na origem, é um gráfico de uma função linear. Não passou pela origem, é um gráfico de uma função afim. Vamos pegar dois pontos aleatórios sobre esse gráfico aqui da função afim. Vamos pegar esse ponto aqui e esse outro ponto aqui. Esse ponto aqui é chamado de ponto A. Se ele é um ponto A, então ele vai ter um par ordenado. Você vai ter aqui o x do ponto A e você vai ter aqui o y do ponto A. Já esse outro ponto eu vou chamar de ponto B. Logo, também você tem uma coordenada do ponto B. Aqui você vai ter o x do B e aqui você vai ter o y do B. Tudo bem? Por que taxa média de variação? Lembra que a taxa média de variação nada mais é do que o nosso A, nosso coeficiente angular. Então, o coeficiente angular está relacionado com o ângulo que a reta forma com o eixo do x. Lembra disso? Vou chamar aqui de alfa. Lembra também que eu disse que a tangente que esse ângulo forma é exatamente igual ao nosso A, que é o nosso coeficiente angular. Então, bora fazer o seguinte. Desse ponto A e B aqui, vamos puxar para cá um segmento na horizontal. E desse B, vou puxar um segmento na vertical. Eles vão se encontrar aqui formando um ângulo reto. Tá? Como este segmento que eu tracei, ele é paralelo ao eixo do x, então esse ângulo alfa ele pode ser transferido para cá tranquilamente. Porque você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós estudamos isso na geometria plana. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, você tem esse ângulo exatamente igual a esse ângulo. Eles são chamados de ângulos correspondentes. Logo, eles são congruentes, ou seja, são iguais. Então, esse alfa pode ser jogado para cá. Agora, perceba que nesse triângulo retângulo, nós temos um cateto, cateto e hipotenusa. Então, esse cateto daqui para cá é exatamente igual a essa variação de XA para XB. E para você encontrar a variação, você faz final menos o inicial. Ou seja, você vai pegar o XB menos o XA. Tudo bem? Então, esse cateto aqui equivale exatamente a esse XB menos esse XA. Então, vamos colocar para cá para cima. XB menos XA. Já no caso, esse outro cateto daqui para cá, é exatamente igual a essa variação, projetando para cá, do YA até o YB. E como toda variação, você pega o final menos o inicial. Então, você vai pegar o YB menos o YA. Então, essa variação aqui é exatamente igual a essa. Bom, por ser um triângulo retângulo e eu tenho esse ângulo alfa, né? Nós podemos aqui aplicar, por exemplo, em relação a esse ângulo alfa, a tangente, que é a razão do cateto oposto, que é YB menos YA, pelo cateto adjacente, que é XB menos XA. Então, vamos fazer isso? Então, vamos lá. Então, a tangente do ângulo alfa é igual a variação do y, né? Ou seja, YB menos YA, sobre a variação do x, XB menos XA. Então, logo, a tangente de alfa vai ser igual. O que é YB menos YA? Podemos substituir YB menos YA por variação, que nós representamos por delta, né? Variação de y. E o XB menos XA podemos substituir pela variação do x.
E como a tangente do ângulo que a reta forma é igual ao coeficiente angular, então podemos concluir, podemos substituir essa tangente de alfa por A. Logo, nosso A é dado por variação de y pela variação de x. Perfeito? E para uma função linear? Observe o seguinte, vamos pegar um ponto qualquer nessa função linear. Vamos marcar aqui este ponto, que vai ter uma coordenada. Esse ponto aqui, vou chamar, por exemplo, de, aqui no caso do eixo do x, vou colocar aqui, chamar esse ponto de ponto A. Então você vai ter o xa e o ya. Tá? Ou simplesmente vamos chamar de x e y. Aqui você vai ter um x e aqui só o y. Perceba que ela forma um ângulo aqui, ó, alfa. E aqui você tem um ângulo de 90 graus. Então, em relação a alfa, você tem um cateto oposto, que é a medida desse segmento daqui para cá, que é exatamente igual a essa variação, que vai dar origem até o y, que varia y. E já você tem esse outro cateto, que é essa variação que vai dar origem até x, então que vale x. Então, a tangente desse ângulo vai ser cateto oposto, que é y, pelo cateto adjacente, que é x. E como a tangente do ângulo é igual ao A, então A vai ser igual a y sobre x. Quer dizer isso, professor? Quer dizer que quando você tiver uma função linear, só você pegar o y de um ponto e dividir pelo x do ponto, que você automaticamente já tem o coeficiente angular. Agora, quando a função for afim, não. Você tem que pegar dois pontos e pegar a variação do y e dizer que está para a variação do x. Então, numa função afim, as variações são proporcionais. Já numa função linear, os pares são proporcionais. Para você entender melhor, olha esse exemplo aqui. O gráfico a seguir mostra o custo total mensal y em reais para se confeccionar X unidades de camiseta em uma pequena fábrica. Considerando o intervalo de P e Q, a taxa média de variação em reais por camiseta dessa função é, então a gente quer saber quanto é que custa cada camiseta. Então, no eixo do Y nós temos o custo, se é custo é dinheiro, e aqui o X representa o número de unidades de camiseta. Então, para se produzir 2.000 camisetas, gasta-se R$ 14.800. Esse é o custo. Já o custo para produzir 5.000 camisetas é de R$ 29.800. Perceba que esse gráfico é um gráfico de uma função afim. Afim porque não passa na origem. Perceba que corta aqui. A origem é aqui embaixo. Então, para nós encontrarmos a taxa média de variação, lembrando que a taxa média de variação é o nosso A, basta nós fazermos variação do y pela variação do x. Então, como é que eu faço isso? Bom, pega esses dois pontos que eu tenho, P e Q, e projeta no eixo do x e no eixo do y as suas variações. Primeiro no eixo do y. Então, pegando esse ponto P e jogando no eixo do y, vai bater aqui no 14.800. E pegando esse ponto Q projetando no eixo do y, vai bater no 29.800. Então, variando de 14.800 para 29.800, você vai ter uma variação que está no eixo vertical, que é o eixo do y, de R$ 15.000. Certo ou não? Já no caso, projetando no eixo do x, vai variar de 2.000 para 5.000. E de 2.000 para 5.000, essa variação aqui no eixo do x será de 3.000. Logo, a variação do y vai ser 15.000 sobre a variação do x, que vai ser 3.000. Aqui você corta esses 3 zeros com esses 3 zeros. Vai sobrar 15 dividido por 3, que vai dar quanto? 5. 5 sobre 1, né? Então, na verdade, esse 5 é o y, que é dinheiro. E esse 1 é o x, que é unidade. Ou seja,
o custo vai ser de R$ 5,00 por cada camiseta. Tudo bem? Então é isso que ele queria saber. A taxa média de variação reais por camiseta dessa função. Nós utilizamos a taxa média de variação. Agora, olha esse exemplo aqui de uma função linear. Linear porque passa na origem. Quando ela é linear, não precisa você encontrar variação. Basta você pegar direto um valor do y e dividir pelo valor de x que você já tem o a. Aqui nós temos o gráfico da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, que estabelece a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica de um condutor, é igual à resistência elétrica desse condutor. Então nós temos aqui a DDP, que é a diferença de potencial, que é U, que é dada em volts, dividido sobre a corrente, que é dada em ampere, e essa razão dá uma constante, que é o R, que no caso é a resistência, que é dada por Ohm. Muito bem. Aqui você pode perceber que vai partir da origem o gráfico. É uma reta. Tá? É uma reta. E essa reta envolve a diferença de potencial e a corrente. E nesse caso, se eu quiser saber, por exemplo, quanto é que vale essa corrente numa voltagem de 12, basta eu fazer uma regra de 3 simples, pegando aqui, por exemplo, dizer que 12 está para x, assim como, por exemplo, esse 20 aqui está para 2. Lembrando que eu só posso fazer isso se a função ela for linear. Vou colocar aqui. Então vamos lá, vamos fazer essa conta. Vou pegar aqui e dizer que 12 está para x, assim como 20 está para 2. Multiplicando cruzado vai ficar 20x, e aqui vai ficar 12 vezes 2, que vai dar 24. Então x vai ser igual a 24 dividido por 20. 24 por 20 vai dar exatamente 1,2. Então esse x aqui é 1,2. Para nós encontrarmos esse y aqui, eu posso continuar na minha regra de 3. Dizer, por exemplo, que 20 está para 2, assim como y está para 3,6. Então, multiplicando cruzado, começando pela letra que eu quero calcular, vai ficar 2y, 20 vezes 3,6, vai dar, no caso, 72. Então, a metade de 72 vai ser exatamente 36. Então, bem aqui você vai ter o y, que é 36. Então, por ser uma função linear, então os valores de y e x são proporcionais. Então, eu posso dizer, por exemplo, que 12 está para x, que no caso nós encontramos, Vou voltar aqui, que é 1,2. Assim como o 20 está para 2. Assim como o y que nós encontramos, que é 36, está para 3,6. E tudo isso vai dar uma constante. 12 dividido por 1,2 é 10. 20 dividido por 2 é 10. 36 dividido por 3,6 também é 10. Então, o que é esse 10 aqui? É exatamente esse nosso R aqui, que é a resistência. 10 ohms. Tranquilo? Beleza. Ficamos por aqui.